Alô você! O que é que a gente vai trabalhar agora? Artigo 29. Evandro, o que você trabalha no artigo 29 do Código Penal? Eu trabalho uma das estruturas mais importantes que você precisa ter para acertar qualquer tipo de questão, que é chamado o concurso de pessoas e, em algumas situações, pode vir também classificado como concurso de agentes, ou concurso de pessoas, ou concurso de agentes. Bem, o que eu preciso deixar claro aqui? Existem dois tipos de estrutura que você tem que colocar na tua cabeça. Existem os crimes que são classificados, olha, os crimes que são classificados como concurso eventual e os crimes classificados como sendo de concurso necessário. Alô você! Evandro, o artigo 29 do Código Penal, ele é classificado como uma norma de extensão. É isso, Evandro? Uma norma de extensão? É, uma norma de extensão. Por que ele é classificado como uma norma de extensão? Simples. Ele não foi feito para os crimes de concurso necessário, somente para os crimes de concurso eventual. Classificação, para você não esquecer o conceito. Crime de concurso eventual é aquele que um só agente pode cometer, mas eventualmente outra pessoa vem e participa do crime. Exemplo, crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Saquei minha arma, dei um tiro no cara, não consigo fazer sozinho? Consegue, Evandro. Mas às vezes alguém quer participar do crime. Se essa pessoa participar, ela vai responder nas mesmas penas. Diz lá o artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer forma concorre para o crime, responde nas penas a isso combinada, na medida de sua culpabilidade. Se você tirar a culpabilidade do final e colocar responsabilidade, fica melhor ainda o entendimento do artigo 29 do Código Penal. Então, Evandro, crime de concurso necessário. Existe concurso de agentes? Não. Aqui não se aplica a regra do 29. Então, olha, Evandro, nessa estrutura aqui, o que você me diz? Você já sabe que não serve para concurso necessário. Vai servir para crimes de concurso o quê? Eventual. E é esse que a gente vai trabalhar agora. Lembrando, concurso eventual é aquele que uma só pessoa pode cometer, mas eventualmente pode haver uma extensão onde outras pessoas poderão cobrir e responder pelo mesmo crime. Olha, então vamos continuar, mas pelo amor de Deus, né, professor de penal? Credo, extensão. Extensão com S, é igual pretensão. Também é com S. Não dá uma vontade de falar que pretensão é com cedilha? Evandro, como é que você sabe que pretensão, extensão e pretensão é com S? Joga no radical, estender ou pretender, se é o final é er, vira S, não vira cedilha. Aprendeu com quem? Professor de português. Então vamos lá. É uma norma de quê? De extensão que a gente vai trabalhar agora. Então, é para concurso eventual. Bem, a primeira coisa que eu tenho que ter, eu tenho o caput aqui, ó. O que o caput diz? Quem de qualquer forma concorre para o crime responde nas penas a isso combinada na medida de sua culpabilidade. Ou seja, eu vou trabalhar agora as teorias ligadas ao caput, ou seja, são as teorias do próprio concurso de agentes ou concurso de pessoas. Que aqui nesse tópico a gente tem várias teorias. A gente tem a teoria do concurso de pessoas, que é o concurso de agentes, que é o caput. A gente tem a teoria de autor e a gente tem a teoria do partícipe. Então a gente não pode confundir isso. Vamos lá. Eu tenho duas teorias. Eu tenho a primeira, que é classificado como a regra, e a segunda, que eu tenho ela classificado como a exceção. Tranquilo. A regra, ela é a regra chamada teoria monista, unitária, ou como a banca SESC UNB gosta de chamar, igualitária. Olha que lindo. Agora, eu tenho também a exceção. Qual é a exceção, Evandro? Teoria pluralista. Bem, eu vou trabalhar aqui de uma forma bem centrada com você. O que diz a teoria monista? Diz que quem de qualquer forma concorre para o crime. Tem que responder nos mesmos crimes. Para poder explicar isso aqui, eu tenho que jogar para você aquela estruturinha que você já conhece, que é chamada a estrutura do iter criminis. Iter criminis.
Evandro, o que é o intercriminis? São as fases do crime. Pô, legal, Evandro. Eu já sei que você me ensinou, as fases do crime são, olha, cogitação, preparação, execução e consumação. São as 4 fases do crime. O exaurimento, você sabe que ele está fora da estrutura das fases do crime, tá? É o desfecho, é o resultado naturalístico. Então, olha, quem cogita e quem prepara junto, quem executa junto, vai responder nas mesmas penas. Isso pela teoria monista. Eu vou dar um exemplo para você. Lembrando que só vale se for no concurso eventual. Concurso necessário. Não existe concurso de pessoas, porque é da classificação do crime já ter mais pessoas juntas. Exemplo. Cogitei de matar um desafeto meu, uma pessoa que eu não gosto. Eu penso em matar, preparo para matar ela. Vou lá, pego uma faca. Você sabe que o artigo 31 do Código Penal, ele diz que a cogitação e a preparação, salvo se chegar a entrar pelo menos na esfera de execução, não pode ser considerado como fato criminoso. Ou seja, se eu cogitar, que é a fase interna, se eu pegar uma faca e colocar aqui na cintura e for na direção do meu desafeto, não tem crime ainda. Se eu me posicionar num lugar esperando ele passar e ele passa por uma rua diversa e eu não consigo executar, não tem crime. Agora, pode ser que seja crime autônomo. Exemplo, se eu cogito e preparo comprando uma pistola, aí eu vou estar respondendo pela 10.826, que é o porte ilegal de arma de fogo, é chamado crime autônomo. Aí você pode responder, tranquilo? Beleza. Então vamos lá, Evandro. Cogitei, preparei e entrei na esfera de execução. Pronto, já tem o crime que você bolou. Ou seja, no nosso caso, vai entrar no artigo 121, que é o crime de homicídio. Agora, como funciona quem, de qualquer forma, concorre para o crime? A gente vai ver agora como funciona a concorrência para o crime, ou seja, como a pessoa pode concorrer. Ela pode concorrer tanto moralmente, como ela pode concorrer materialmente. Vou dar 2 exemplos. Uma, ela concorrendo moral, e a outra, ela concorrendo materialmente. Chego pro meu amigo e falo, pô, cara... Minha mulher me traiu, cara. Aí o cara, pô, mas que safada, né? Que safado, o que eu faço? Aí o meu amigo fala, vai lá e mata ela, cara, mata ela. Opa, o cara já tá moralmente auxiliando você. Criou a ideia dentro da tua cabeça, você saca a arma, vai lá e dá um tiro na sua mulher. Ele cogitou junto com você, você preparou e executou. Ele vai receber uma estrutura que ele vai ser chamado de partícipe e você vai ser chamado de autor. Mas ele concorreu, de qualquer forma, para o crime, criando na sua cabeça a ideia de cometer o crime. Agora, ele pode também moralmente reforçar essa ideia. Dá um exemplo, Evandro. Você já chega e fala, cara, eu vou matar aquela mulher, e o cara fala, isso mesmo. Mata ela que ela merece. Ou seja, o cara reforça uma ideia que você já tinha. Tanto faz. Ele vai responder no crime juntamente com você. Agora, imaterialmente? Imaterialmente a coisa muda de figura. Ou seja, se o cara chegar e falar assim, pô, cara, eu vou matar minha esposa. Aí o cara chega pra mim e fala, olha... você vai matar ela? Então toma aqui, ó, vou te emprestar a minha arma. Aí o cara empresta a arma, você pega a arma, vai lá e mata a mulher. Ele concorreu o quê? Materialmente com você, ou seja, ele cedeu instrumentos do crime para que você cometesse a coisa. Tem que tomar cuidado com a chamada, olha, uma observação bem importante é a chamada participação inócua. Olha aqui, participação inócua. Evandro, o que é a participação inócua? Olha, a participação inócua é quando o agente ele não usa o instrumento emprestado pela terceira pessoa. Nesse caso, a terceira pessoa não responde, somente você vai responder pelo crime. Exemplo, eu chego pro meu amigo e falo, pô, me empresta a tua arma que eu vou matar minha mulher. O meu amigo empresta a arma, mas ele não me instiga, ele não faz nada moralmente, ele só me empresta materialmente a arma e sabe que eu vou matar minha mulher. No meio do caminho eu jogo a arma fora e resolvo matar a mulher
com uma faca, ou seja, eu não usei um instrumento do crime que o terceiro quis participar comigo. Se ele só ajudou materialmente, não foi moralmente, não vai ter concurso de pessoas, porque a participação foi chamada participação inócua ou participação impunível no crime, tranquilo? Só o autor do crime vai responder. Então tá aí, a teoria monista, unitária ou igualitária, que aí de qualquer forma concorre para o crime, responde nas penas a isso, combinada na medida de sua culpabilidade. Agora, o que eu vou tratar? Da chamada teoria pluralista. Legal, Evandro? A teoria pluralista ela é exceção. Por quê? Porque o Código Penal às vezes manda quem concorrer para o crime do outro vai responder nas mesmas penas e o próprio Código Penal, em artigos específicos, determina penas e crimes diversos para uma situação só. Dá um exemplo. Se eu for trabalhar o crime de aborto, eu tenho lá o artigo 124, chamado autoaborto, praticar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe provoque. E eu tenho também o artigo 126, que é praticar o aborto com o consentimento da gestante. Agora, olha que legal. A namoradinha está grávida e o namorado chega lá e sabe que ela está grávida e fala com ela: poxa, meu amor, vamos abortar esse neném, a gente não tem condição de criar essa criança. Legal, a mulher concorda. Aí os dois, um concorre para o crime do outro, os dois vão juntos até o médico e fazem o aborto. Legal, pela regra da teoria monista, unitária ou igualitária, os dois deveriam responder pelo mesmo crime, porque um de qualquer forma concorreu para o crime do outro. Só que o próprio Código Penal fala que tem dois crimes, ou seja, a mulher comete crime de aborto, praticar aborto em si mesmo, ou no caso que deu ali, consentir que outro lhe provoque, e o cara responde com o consentimento da gestante. Então são dois crimes diversos, mesmo os dois participando. Evandro, tem algum outro exemplo dentro da estrutura do Código Penal que é fácil de gravar? Tem. Olha aqui. Corrupção passiva, corrupção passiva e a chamada corrupção ativa. Ou seja, você vai ter os crimes contra a administração pública. No primeiro caso é crime praticado por funcionário público contra a administração em geral e no segundo caso é crime praticado por particular contra a administração em geral. Dá um exemplo o policial rodoviário federal. Se o cara é policial rodoviário federal, ele tem a qualidade própria, ele está aqui, nos crimes contra a administração pública. Ele para o particular que está vindo do Paraguai e solicita ou recebe ou aceita proposta de vantagem indevida a pretexto de não realizar um ato de ofício que ele deveria fazer. Ou seja, sou policial rodoviário federal, particular eu vejo que ele está com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias, então ele deveria ter o veículo e o documento apreendido. Eu que sou rodoviário, fico só olhando, falo, olha, você está tudo errado, o particular vai e oferece a vantagem. Cara, quando o particular toma iniciativa e ele oferece, o particular comete o crime de corrupção que ativa. E o funcionário público que recebe ou aceita a vantagem devida comete o crime de corrupção passiva. Mas se você for pensar na regra, de qualquer forma, quando o particular ofereceu, ele estava concorrendo para o crime do outro. Mas o Código Penal manda o quê? Manda punir em crimes e artigos diversos. Então essa é chamada teoria pluralista do artigo 29 do Código Penal. Então o que a gente acabou de trabalhar agora? Olha, feeling, cara. A gente trabalhou o artigo 29. O artigo 29 vem quem de qualquer modo, olha só o que ele fala, quem de qualquer modo, concorre para o crime, responde nas mesmas penas. Ou seja, responde nas penas. Aí quando fala a esses ou a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, na medida da culpabilidade. Legal. O que a gente acabou de estudar agora? Quando eu falei de qualquer modo, você já sabe que a participação, ela pode ser moral ou ela pode ser material. Para você não se perder na hora da prova, a participação moral é aquela que pode ser criando a ideia ou reforçando a ideia que já tem na cabeça do autor do crime. Tranquilo?
Então, quem de qualquer modo, qualquer forma, seja na cogitação, seja na preparação, inclusive se você aderir à ideia na execução. O nome da forma de querer participar é você trabalhar com a chamada união de desígnios. Evandro, o que é essa palavra união de desígnios? Filho, é a coisa mais simples do mundo. É quando eu tenho duas pessoas e uma quer concorrer para o crime da outra. Agora, vai existir efetivamente concurso de pessoas, mesmo que uma só queira concorrer. Dá um exemplo. Imagina que o C está passando pela rua. O A, ele está escondido em emboscada. E o B também está escondido em emboscada. Um não sabe do intento criminoso do outro, mas os dois querem matar o C. O B observa que o A quer matar o C. O A nada sabe, o A não sabe de nada. O B vai lá e dá um tiro na perna do C para o C cair para o lado do A, para o A efetuar o tiro fatal. Legal, Evandro? O B, ele dá um tiro na perna do C, não para lesionar, mas para ajudar o A a matar o C. Mas, Evandro, o A não pediu ajuda, não queria ajuda, nem sabia da ajuda. Não interessa. O A executou o crime, vai responder pelo artigo 121 na forma consumada se o C morrer. E o B, que de qualquer forma auxiliou o A a cometer o crime, vai responder pelo mesmo crime do A. Ou seja, eles vão responder até o artigo 121 em concurso de pessoas. Ou seja, a união de desígnios precisa de pelo menos um querer concorrer para o crime do outro. Ou seja, quem de qualquer modo, moral ou material, criando ou reforçando no moral, quer se juntar na ideia. Evandro, o que é, de qualquer modo, querer auxiliar materialmente? Materialmente, você vai criar na sua cabeça que é ajudando com os instrumentos ou o próprio auxílio pessoal. Legal, emprestou uma arma, emprestou os instrumentos do crime, chegou lá, segurou a pessoa para que a outra esfaqueie, vai ser material, tranquilo? Aí tá lá, responde nas mesmas penas a excominada. O que é isso? Ou seja, quem é o executor vai ter a pena de 6 a 20, esse que auxiliou vai ter a pena de 6 a 20 também. Nesse caso aqui, a pena nem é de 6 a 20, porque como eu falei no exemplo que ele estava usando de emboscada, vira o artigo 121, parágrafo 2º, qualificado por emboscada, que é inclusive crime hediondo, porque todo homicídio qualificado é classificado como crime hediondo, e o B vai junto nessa estrutura, beleza? Tranquilo, Evandro? Agora, quando fala nas mesmas penas a excominada, aqui é que a gente está usando a teoria monista, a teoria unitária, ou como a CESP mesmo gosta, teoria igualitária. Beleza? Agora, na medida de sua culpabilidade, aqui é assunto de um tópico à parte dentro do concurso de pessoas. Quando fala de medida de sua culpabilidade, para entender melhor, você pode tirar isso aqui e colocar assim, na medida de sua responsabilidade. Evandro, que responsabilidade é essa? Você vai ver em próximos tópicos que existe a figura do partícipe e existe a figura do autor do crime. Aí você fala, Evandro, quem tem a pena maior? Partícipe ou autor? Se você for pensar, a palavra partícipe ela é mais agradável, né? Parece que o cara tem uma pena menor, mas não. O partícipe ele pode ter uma pena maior do que o autor. Você vai ver que daqui a pouco eu vou trabalhar a teoria do autor e você vai ver que a teoria do autor existe a regra e também existe a exceção. A regra é chamada teoria restritiva. Autor é quem executa o núcleo do tipo. A exceção é a teoria do domínio do fato. Tudo bem, eu vou usar a regra onde o mandante é partícipe. Você imagina, teve aquela história da morte da Dorothy Stan lá no norte, que o fazendeiro pagou para o executor ir lá e matar a missionária. Na hora da aplicação da pena pelo juiz, pelo Poder Judiciário, o que aconteceu? O partícipe teve a pena maior do que o autor, porque a medida da culpabilidade dele foi muito maior a responsabilidade do que do próprio cara que executou. Então tá aqui, quem de qualquer modo
concorre para o crime nas penas a isso combinado na medida de sua culpabilidade. O que eu fiz? Eu debulhei o caput do artigo 29. E tem muito mais coisas para a gente ver. Mas antes disso, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar alguns exercícios do artigo 29 do Código Penal, mas do caput, que a gente ainda tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º para poder desenrolar essa história, tranquilo? Acompanha comigo aí na tela a primeira questão. Em relação ao concurso de agentes, o Código Penal adotou como regra a teoria monista ou unitária, de forma que o partícipe responderá pelo mesmo crime praticado pelo autor, em razão da acessoriedade de sua conduta. Bem, essa questão está correta, é isso mesmo. Na verdade, eu não estou trabalhando nem na teoria de partícipe ainda. O que eu estou trabalhando é no caput do artigo 29. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde nas penas a isso combinada na medida de sua culpabilidade. Até agora, você vai falar que pouco importa se é autor, se é partícipe, se eles se uniram com a mesma ideia, todos responderam pelo mesmo crime. Teoria monista, unitária ou igualitária, tranquilo? Vamos para a próxima questão. De acordo com o sistema adotado pelo Código Penal, é possível impor aos partícipes da mesma atividade delituosa penas de intensidade desigual. Tá certíssimo. Olha só o que diz o artigo 29. Quem de qualquer forma concorre para o crime, responde nas penas a esse combinada na medida de sua... Aí vem no final, culpabilidade. Na verdade, o certo era substituir culpabilidade por responsabilidade, né? Aí a gente fechava o caixão. Por quê? Cada um pode ter a sua pena de acordo com o tamanho da sua responsabilidade. Vou dar um exemplo para você. Se você tem um mandante do crime e você tem um autor do crime, o autor foi lá e deu os tiros, o mandante pagou, ele mandou pagar, tudo bem. Se a gente for pegar a teoria que é a regra do Código Penal, que é a teoria restritiva de autor, que autor é aquele que executa o núcleo do tipo, você vai ver que o partícipe vai ter a pena maior do que o próprio autor que executou, porque o mandante tem a responsabilidade maior nesse caso. Então, pode ter penas desiguais sim. Vamos para a próxima questão. Segundo a teoria monista, adotada como regra pelo Código Penal, todos os coautores e partícipes devem responder pelo crime único. Certinho, que ele estava dando a classificação, tanto faz coautores como partícipes. O importante era você saber que a teoria é o quê? Unitária, que é adotada no caput para o concurso de agente. Lembrando que tem sinônimo, unitária, igualitária ou monista, tranquilo? Vamos para a próxima. Configura-se a participação criminosa quando houver acordo prévio de vontade entre autor e partícipe. Não, essa questão está totalmente errada. Não precisa haver um acordo prévio entre o autor e o partícipe. O que precisa ter é união de desígnios, liame subjetivo, união de vontades, tranquilo? Vamos para a próxima questão. O Código Penal, no que tange aos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa, adotou a exceção à regra do caput do artigo 29, ou seja, nesses crimes, mesmo ocorrendo a união de vontades, não haverá concurso de pessoas. Utiliza-se aqui a teoria pluralista. Correto. Ou seja, em algumas situações, o Código Penal diz que mesmo uma pessoa concorrendo para o crime da outra vão responder em crime diverso. Por que isso, Evandro? Por força da própria tipicidade do Código Penal. Exemplo, artigo 124, provocar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe o provoque. A gestante responde por esse, e se a pessoa fizer com o consentimento da gestante, entra no 126. Um bom exemplo é corrupção passiva e corrupção ativa. Ou seja, quem oferece a servidor público vantagem indevida, se o servidor aceitar ou receber, serão crimes diversos. Crimes de corrupção passiva para o funcionário público e crime de corrupção ativa para o particular, tranquilo? Então, olha, nessa situação fechamos aí esse nosso bloco. Vamos para frente que atrás vem gente, tem que fazer muito exercício. A turma regular, você tem que repetir ela várias vezes. Turma de exercício tem que arrebentar e vamos para os simulados, tranquilo? Forte abraço, fica com Deus e para quem me conhece, alô você!